Módulo 3, derivadas, derivação da função composta. Nós estudamos a regra da cadeia, que diz assim: sejam y igual a h de u e u igual a g de x, duas funções deriváveis com a imagem da g contida no domínio da h. Consideraremos a função composta y igual a f de x, que é a composição da função h com a g, ou seja, h aplicada na g de x. Essa função f composta, ela é derivável e mais ainda, a derivada dessa função é dada por esta forma. Então, é h' do g de x vezes o g' de x, para qualquer x que esteja no domínio da g. Então, nós vamos ver agora como é que nós aplicamos essa regra para um caso em especial. Vamos considerar, então, a função f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Queremos encontrar a derivada dessa função f em relação a x. Note que aqui nós temos a composição de duas funções, que são uma função h, que é a raiz de x, e uma função g, que é 2x menos 1. Como que nós definimos que são essas duas as funções que nós temos que trabalhar para que a composição seja essa função f? Ora, nós vamos pensar assim: a função g é sempre a função interna. Então, se eu pensar em um número, por exemplo, f de 5, como é que eu calculo o f de 5? Eu preciso tirar a raiz quadrada de 2 vezes o 5 menos 1. Para fazer essa operação, a primeira coisa que nós temos que fazer é essa parte interna, 2 vezes 5 menos 1. Então, olha, este 5 é o nosso x. Então, essa primeira operação que nós fazemos, nós consideramos que é a função g, 2 vezes o x menos 1. Depois de nós termos feito 2 vezes 5, 10, menos 1, 9, o passo seguinte seria extrair a raiz quadrada de 9. Então, essa extração da raiz quadrada é a função externa, é a função que nós vamos chamar de h. Pela regra, então, a derivada da função f em relação a x, que nós podemos denotar também como f' de x, é h' de g de x vezes o g' de x, que pode ser escrita também desta forma. Então, este h' de g de x corresponde a isto aqui, o dh dx aplicado no g de x. E o g' de x corresponde a isso, é o dg dx aplicado no x. Então, o que nós temos que fazer para derivar a função f que foi dada? Veja, temos que calcular a derivada da função h aplicada no g de x. A nossa função h é dada por raiz quadrada de x, que é a mesma coisa que x elevado a meio. Esta derivada vai ser meio x elevado a menos meio, que pode ser escrita como sendo 1 sobre 2 raiz de x. Então, esta aqui é h' de x, a derivada da função h no ponto x. O que nós precisamos aqui é a derivada da função h aplicada no g de x. Então, nós consideramos que a derivada da função h aplicada no g de x, ou seja, esse x agora é o g de x. Nós vamos escrever como sendo 1 sobre 2 vezes, no lugar deste x, nós vamos usar a expressão do g, 2x menos 1. Então, vamos escrever que a derivada da função f em relação a x aplicada no ponto x vai ser igual. Então, esta primeira parte é isso que acabamos de calcular aqui. 1 sobre 2 vezes a raiz de 2x menos 1.
vezes, aqui então, a derivada da função g aplicada no ponto x. Então, a nossa função g, ela é dada por 2x menos 1. A derivada desta função no ponto x é 2. Então, esse g' de x, ou dg dx aplicada no ponto x, é 2. Podemos simplificar, então, a função df dx aplicada no ponto x, ou simplesmente, né, o f' de x será 1 sobre a raiz quadrada de 2x menos 1. Então, de um modo geral, nós escrevemos sempre assim. A função g é a função interna e a função h é a função externa. Então, a regra da cadeia traduzida nesta fórmula significa o quê? Temos que derivar a função externa e multiplicar pela derivada da função interna. E nós conseguimos, quando nós temos a composição, diferenciar quem é essa função externa, quem é essa função interna, a partir dessa operação. Então, aqui nós fizemos um exemplo, né, de como eu calcularia o f de algum número qualquer. O que nós temos que observar é qual é a primeira operação que eu teria que fazer para achar o valor desse f de 5. Essa primeira operação, quando nós consideramos genericamente, é a função interna, a função g. A última operação é a função externa.